Seja muito bem-vindo. Você está no canal Reflexões. Aqui você não encontrará respostas fáceis, encontrará verdades que exigem silêncio, coragem e consciência. Se você veio em busca de entretenimento, este não é o lugar. Mas se veio em busca de entendimento e crescer em sabedoria, permaneça até o fim. Silêncio agora, porque quando esse nome é pronunciado, não é som, é decreto. Você vai descobrir agora muitas revelações ocultas e receber muitas chaves que vão desengatilhar a sua mente e a sua visão. Eu vou começar pelo nome do qual Deus é conhecido quando invocado como Jeová Jiré, Deus que revela ao prover. Jeová Jiré, Yud-Re-Re-Vav-Re-Jiré, o nome que carrega visão antes de carregar provisão. Pouca gente entende isso, então segura a revelação. No hebraico, Jiré nasce do verbo Ra'á. Não significa apenas prover, significa ver profundamente, discernir antes, antecipar o desfecho. Ou seja, Deus não provê porque faltou, Ele provê porque já tinha visto. Yud-Re-Vav-Re é o eterno fora do tempo. Não reage, não improvisa, não corre atrás do prejuízo. Ele governa o ontem, o hoje e o amanhã no mesmo ato. Quando esse nome se manifesta, algo fica claro no invisível. A necessidade já foi observada antes mesmo de virar angústia. No Monte Moriá, Abraão não chamou esse nome por desespero, ele chamou por posicionamento. Ele subiu sabendo que obediência total atrai governo total. E no auge da tensão humana, o céu revela sua lógica. No monte do Senhor será visto. Não apenas provido, visto. O cordeiro não surgiu do nada, já estava separado, já estava preso, já estava designado. Esse é o poder que carrega o nome Jiré. Nada pega Deus de surpresa. Nada nasce sem que ele já tenha visto. Jeová Jiré é o Deus que enxerga o fim quando o homem só vê a perda. É o Deus que sustenta o propósito sem poupar o processo. Aqui está a verdade crua. Jeová Jiré não é apenas o Deus que provê coisas. Ele é o Deus que cria cenários inevitáveis. Na narrativa antiga, o cordeiro aparece, mas o ensino oculto é outro. O monte já estava escolhido antes de Abraão nascer. Nada ali foi improviso. O lugar, o tempo, o teste. O limite emocional. Tudo foi arquitetado para revelar uma verdade eterna. Deus só provê onde Ele governa. Agora leva isso para além do pergaminho. Na vida real, Jeová Jiré se manifesta quando a porta fecha sem explicação, o plano falha mesmo estando certo, o caminho confortável desaparece e você é empurrado para um monte que não escolheu. Esse é o padrão Jiré. O céu não entrega provisão em terreno instável. Ele chama o homem para o lugar da entrega total e só ali revela o recurso. Guarde isso. Antes de Deus prover algo para você, ele remove algo de você. Abraão perdeu o controle, Isaac perdeu a segurança e só então o céu se abriu. Outro segredo além da Torá. Jeová Jiré não opera na pressa humana, mas na maturação espiritual. Por isso, tanta gente ora e nada acontece. Não é silêncio, é preparo. Enquanto você pede resposta, Deus ajusta a estrutura. Enquanto você clama por saída, Deus constrói resistência. Exemplo moderno, direto ao ponto. Você perde um emprego e acha que é ataque. Um relacionamento acaba e parece castigo. Um projeto morre e soa como fracasso. Mas no padrão Jiré, isso é realocação, porque provisão fora do propósito vira armadilha, e Deus não patrocina armadilhas. Jeová Jiré não alimenta dependentes emocionais, ele sustenta guerreiros alinhados. Outro nível de revelação. Jiré não significa apenas ver, significa ver e assumir responsabilidade pelo que foi visto. Quando Deus vê,
ele se compromete, mas só com quem se comprometeu primeiro. É por isso que esse nome não é ativado por discurso bonito, é ativado por postura silenciosa. Quem negocia com Deus não ativa Jireh, quem obedece ativa governo. Esse ensino não é religioso, é operacional. Jeová Jireh é conhecido na terra dos homens como o Deus que sustenta missões impossíveis, o Deus que honra decisões irreversíveis, o Deus que aparece quando não há mais palco, porque quando o homem sai de cena, o governo entra. Se você ainda vê opção, Deus observa. Quando você perde as opções, Deus se revela. Isso é uma chave, e chave não serve para decorar, serve para abrir ou fechar. Um erro comum: tratar Deus como balcão. Muita gente ora assim: Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Isso não é fé, é negociação. E negociação pressupõe igualdade de poder. Mas no reino não existe contrato entre criador e criatura. Deus não entra em acordo, ele estabelece decreto. Enquanto você negocia, Deus espera, porque Jireh não responde à barganha, Jireh responde a alinhamento. O que Deus remove quando você negocia? Quando alguém tenta negociar, Deus começa removendo a sensação de controle, as garantias externas, as rotas de fuga. Por quê? Porque negociação é sempre uma tentativa de manter saída, e quem guarda saída não está entregue. Obediência verdadeira não tem plano B. Abraão não disse: Deus, se o Senhor prover, eu obedeço. Ele obedeceu sem saber se haveria provisão. Isso é o gatilho de Jireh. Jireh não é resposta, é consequência. E esse é o segredo que quase ninguém ensina. Jeová Jireh não é ativado por pedido, ele é ativado por postura. Quando a postura está certa, a provisão já está em movimento. Você não ora para ativar Jireh, você se posiciona. O que Deus remove antes de governar? Vou revelar 3 coisas principais que Deus remove de sua vida antes de assumir o governo. O que Deus remove antes de governar? Vou revelar 3 coisas principais que Deus remove da sua vida antes de assumir o governo. 1. A necessidade de entender tudo, porque quem precisa entender tudo não confia, controla. 2. A identidade antiga. Deus não governa versões antigas de você. 3. A dependência de aplausos. Porque quem vive de validação humana não suporta governo divino. Deus não governa quem ainda precisa ser aprovado por homens. Obediência ativa governo, sempre. Obediência não acelera Deus, ela remove resistência. Quando você obedece, o tempo se alinha, o ambiente se ajusta, o recurso aparece, não por milagre teatral, mas por ordem espiritual restaurada. Quando a ordem volta, a provisão encontra caminho, porque quando Deus não remove coisas para te enfraquecer, Ele remove para tirar o poder delas sobre você. Aquilo que te dominava não pode te sustentar no próximo nível. Uma verdade secreta: se algo saiu, é porque não podia subir com você. Se você ainda negocia, Deus observa, porque quando você perde as opções, Deus se revela. Isso não é poesia, é mecânica do reino. Enquanto existem opções, existe autogoverno. E onde o homem ainda governa, Deus não invade. Ele respeita, ele observa, ele espera. Porque Deus não disputa controle, ele assume quando é entregue. O que são opções na linguagem espiritual? Opções não são apenas escolhas externas, são muletas internas. Um contato, uma reserva escondida, um plano alternativo, uma pessoa de segurança. Se der errado, eu faço isso. Tudo isso é opção. E presta atenção, opção não é pecado, mas opção impede revelação. Enquanto você tem saída, você não tem entrega. Porque Deus observa quando ainda há opção. Porque opção mantém o ego vivo.
e ego vivo não suporta governo divino. Deus observa para ver quem vai desistir primeiro, o plano humano ou a confiança total. Ele não testa informação, ele testa dependência. Deus não quer saber se você acredita nele, ele quer saber se você depende dele. O momento da perda das opções. Quando tudo cai, portas fecham, pessoas somem, soluções evaporam, forças acabam. Esse é o ponto exato onde o céu diz: agora sim. Não porque Deus gosta de seu desespero, mas porque agora não há interferência humana. Deus não entra para ajudar, ele entra para governar. Exemplo bíblico além do óbvio. O Mar Vermelho não abriu quando Israel tinha estratégia. Abriu quando, atrás, tinha exército de Faraó. À frente, tinha Mar Vermelho. Ao lado, nada. Zero opções. E só então, Deus disse: agora vê. Enquanto há caminho, Deus ensina. Quando não há caminho, Deus cria. O segredo que quase ninguém aceita. Deus remove opções intencionalmente, não para te punir, mas para te posicionar no lugar da revelação. Se ele se revelasse antes, você chamaria de coincidência, sorte, mérito. Deus elimina opções para eliminar dúvidas. Deus não quer que você tenha apenas fé nele, ele quer que você tenha fé sem nada além dele. Porque fé com apoio ainda é controle disfarçado. Quando você perde as opções, você perde o medo de perder. E é aí que Deus se revela. Porque agora não há mais negociação, não há mais cálculo, não há mais ego. Só o governo de Deus. E onde o governo entra, Jiré se manifesta não como ajuda, mas como soberania em ação. Isso não é o fim, é o início do invisível se tornando visível. Então agora não escuta com a mente. Escuta com o que ainda dói aí dentro, porque essa verdade vai te quebrar por dentro. Deus nunca provê para quem você foi. Ele provê para quem você está se tornando. E isso explica porque tanta oração parece bater no teto. Explica porque você chora, jejua e insiste, e mesmo assim, nada muda. Não é rejeição, é transição. Deus não sustenta versões antigas, ele encerra ciclos antes de liberar recursos. E aqui começa a parte que rasga, o erro que ninguém te contou. Você ora pedindo provisão, mas Deus está olhando para algo em você e dizendo: se eu te der agora, eu te perco depois. Porque a versão antiga de você não saberia administrar. Não suportaria o peso. Não sobreviveria ao nível. Então Deus segura, não por crueldade, mas por amor que dói. Deus não é sádico, ele é estrategista. Porque a dor aumenta antes da provisão. Porque dor é linguagem de transição. Antes de uma provisão maior, Deus permite confusão interna, sensação de abandono, luto por quem você já foi. Você sente como se estivesse perdendo tudo. Na verdade, você está perdendo identidade antiga. E isso dói mais do que perder coisas. O que mais dói não é o que Deus tira, é quem você deixa de ser quando Ele tira. Deus não abençoa quem ainda se apega ao passado. Você quer o novo, mas ainda dorme com a memória do velho. Ainda se define por erros antigos. Ainda pensa como quem sobrevive, não como quem governa. Ainda reage como ferido, não como curado. E Deus olha e diz: eu não posso sustentar isso. Provisão sem transformação vira maldição. O choro que antecede Jiré. Antes de Jeová Jiré se revelar, há sempre um momento em que você pensa: eu não aguento mais. Esse momento não é fraqueza, é parto. Você está dando à luz uma nova versão de si mesmo. E todo parto sangra, todo parto grita, todo parto chora. Se está doendo, é porque algo está nascendo. Deus não está te ignorando.
Ele está esperando você se despedir de quem não pode mais te acompanhar. Dói largar o velho eu, que aceitava migalhas, que se contentava com pouco, que negociava amor, que sobrevivia de opções. Mas essa versão não entra no próximo nível, e Deus sabe. Deus não sustenta quem você foi ferido. Ele sustenta quem você está se tornando inteiro. O silêncio de Deus não é ausência, é processamento. Enquanto você acha que está parado, o céu está te reconstruindo por dentro, tirando o medo, quebrando o apego, matando a pressa, curando a identidade. Deus demora porque Ele não entrega coisas, Ele entrega destinos. Se Deus ainda não proveu, não é porque você não merece, é porque você ainda está se tornando quem conseguirá sustentar o que Ele já separou. Chore se precisar, porque isso não é atraso, é amor em forma de espera. E quando a provisão chegar, você vai olhar para trás e entender. Se tivesse vindo antes, teria te destruído. Veio agora porque você mudou. Isso é Jiré. Não o Deus que atende pressa, mas o Deus que respeita o processo de quem está nascendo de novo. Comente o que mais te impactou neste vídeo. Sua percepção é valiosa. Inscreva-se agora nesse canal e desperte o sino das notificações para ser avisado dos novos vídeos. Até breve.